Vamos lá, Mano e Lele. O Corinthians fechou na tarde dessa terça-feira a preparação para enfrentar o Internacional amanhã, lá no Gigante do Beira-Rio, né? Gostou, Dom? Gigante do Beira-Rio, né? Nossa segunda casa. Boa, gostei da pronúncia. Às 19h30, sem o Yuri Alberto, que está suspenso, né? E ainda assim, sem o Memphis Depay, que também ainda não está pronto. Então, ó... É outra surra. Aí tem as alternativas. E sem o André Ramos também, que sofreu um estiramento na coxa. O zagueiro. André Ramalho. André Ramalho. O André Ramos. Ramos, o quê? Tô doida. Quem é o Ramos? Não sei. Então, amiguinho, ó, tá se desenhando uma coisa ruim aí, hein? Tá nada, meu filho. Tá, ao lado do Guinegão, devem atuar ou Vitinho, Romero, Thales Magno ou Kaique. Meu Deus. Se ele entrar com o Thales Magno, eu parei. Tem que ser o Vitinho, cara, porque o Dorival, eu acho que nessa última partida que o Corinthians acabou perdendo pro Flamengo, pra mim ele cometeu uma burrice sem tamanho. É inadmissível ele colocar o Thales Magno em campo antes do Vitinho. É inadmissível, é de uma burrice ímpar isso daí. Se o Vitinho tivesse pisado numa mina terrestre antes do jogo e ele tá no banco, ele tem que entrar no jogo antes do Thales Magno. Você não é que nem o seu irmão, que defende o Dorival, que adora o Dorival. Meu irmão é um idiota, é isso que ele é. Como você fala assim do seu irmão? Que isso? É verdade. Meu irmão é um idiota. Agora, com relação aí ao Corinthians, eu tenho uma boa expectativa porque o Inter tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro. É um time que tá bem aquém do que pode jogar também, a não ser o Alan Patrick, que eu acho que é um cara que cairia muito bem nesse meio campo do Corinthians, Lelê. Mas o Inter é aquele time também que chove e não molha. Empatou com o Juventude, acho que a última partida, 1 a 1, a estreia do Ramon Dias, que vamos reencontrar a família Dias, né, lá no Internacional. Que ama o Corinthians. Essa é a hora, Ramon, de você e o Emiliano provarem que vocês gostam do Corinthians. Faça uma merda gigantesca igual o Roger vinha fazendo. Sabe? Ajuda nós aí. Vamos ganhar 3 pontos lá em Porto Alegre, Bento. Ó, e agora vai ter, né, no dia 28 de outubro vai ser lançado o projeto aí sobre a Safiel. Sim. Né, a Safiel, que é a proposta de transformação do clube, né, com participação dos torcedores como acionistas, e manifestou também o interesse de estar junto nisso aí, né? Várias outras pessoas que vão estar lá. Eu vi aqui um nome, tem uma galera aqui, viu? É o Carlos Teixeira, eu não sei quem é, Maurício Chamati, Eduardo Salucci e o... Esses aí são os fundadores da Safiel. O Carlos Teixeira é o além CEO. da conselheira Miriam Atier. São eles que estão à frente desse projeto. Aí, Nós estamos para trazer uma pessoa envolvida no projeto aqui, não sei se nessa sexta-feira já. Então, deve ser um desses aqui, né? O CEO é o Carlos Teixeira. Uhum. E eles já entraram em contato, né, para vir aqui para explicar certinho o projeto para os torcedores também. Acho legal, acho importante, né, mano? Eu acho legal a ideia da Safiel, Lelê. O que eu não acho legal é, por exemplo, a mudança do estatuto que deveria ocorrer e aí possivelmente não vão deixar. Porque você transformar o Corinthians em SAF, e a ideia do Safiel é torcedores comprarem cotas, aí de maneira resumida, para eles terem também aí autonomia dentro do clube e realmente a SAF vigorar dentro do Corinthians e começar a tirar poder desses caras que estão lá já há muito tempo. Mas eu acho que para que isso ocorra, tem que ter uma mudança drástica no estatuto que eu duvido que esses caras aprovem. Isso aí é praticamente você falar para esses conselheiros que acham que são donos do clube, olha, vocês vão deixar de ter as boiadas que vocês têm aqui dentro. Por exemplo, vocês devem ter visto aí recentemente, não sei se o Bento vai trazer a informação também. Não, pode falar aí. Tem um desfalque no material esportivo do Corinthians, Lelê, que foi desviado de dentro do CT. E inclusive o responsável pelo estoque disso daí é o Armando Mendonça, que é um dos vice-presidentes do Corinthians. Isso foi na época do Augusto ainda, Na né? época do Augusto e parece que ainda continua. Lembro que a gente falou aqui. Só para completar a informação. O Corinthians, ele tem uma cota anual para receber material. O que é? Material de jogo, né? Sim, camisa de jogador, torcedor, bola. só para o torcedor ter um entendimento, como que funciona em qualquer clube? Cada uniforme de jogo, tudo que os dirigentes, preparadores, agasalho, tudo, não é dado, é vendido. Aquilo entra por um determinado valor, né? Então vamos lá, fechamos um negócio de 20 milhões, então vamos lá, 16 milhões em dinheiro e 4 milhões em produtos. Bom, não estou dizendo que é esse o valor da Nike, tá? Mas é. No caso, a cota anual do Timão para receber em produtos é de 4 milhões. Em setembro, os 4 milhões de produtos já acabaram. Pois é. Ô, louco. E aí? E de maneira até interessante, como faz, Domênico mano? Gato, as câmeras que deveriam estar focalizando
o almoxerifado, onde estava guardado esses produtos, coincidentemente não estavam funcionando. Elas estavam ligadas, mas não tem a imagem registrando ali quem pegou cara, e para onde foi esses produtos. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época do Augusto ainda, a gente falou sobre esse assunto aqui, porque teve uma denúncia, até do Kaká Catalão, que esses materiais da Nike estavam nas mãos de cambista vendendo. Assim, essa galera que vende internet, sabe, e tal. Só que existe um código dessas camisas, desses materiais que vêm direto da Nike pro clube, pra você conseguir identificar que é o material do clube e não de loja. Então, uma pessoa comprou desses caras que estavam vendendo na internet aí, justamente pra poder provar que era material do clube sendo vendido. Ai. Mas desde o meio do ano já tem um inquérito aberto na Polícia Civil. Inclusive, de acordo com a matéria do UOL, o Corinthians já recebeu quase 5 milhões da fornecedora de material esportivo sem cadastrar notas fiscais em maio. Ou seja, você tem que ter nota fiscal. Sim. Então, Sombra, aí o responsável pela administração do estoque é o Armando Mendonça, que é um vice-presidente do Corinthians. Eu acho que cabe a ele também aí dar o parecer dele a respeito dessa situação. Porque ele é o responsável. Ele pode não ter sido o autor, talvez, aí desse desvio, mas ele, como responsável, ele tem a obrigação de se posicionar. Não dá pra você varrer isso pra baixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Ele é o responsável pelo estoque do clube. O estoque de materiais esportivos. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos com relação a isso. Ô, Sombra, eu tô achando, rapaz, que o Corinthians vai inovar. Vai inovar nesse sentido aí, porque ele vai fazer... Você lembra quando a gente jogava bola na rua? Que jogava, você com camisa e você sem camisa? O Corinthians vai ser sem camisa. Joga sem camisa, tá tudo certo, porque não vai ter camisa. Ele vai inovar. Não, mas a camisa ela aparece de novo, Domênico Gato. Mas, por exemplo, o clube pagando, entendeu? Esse é o grande X da questão. Porque recentemente, Sombra, agora a gente tá falando do material que sumiu. Mas recentemente a gente tem ingressos não contabilizados em venda de jogos do Corinthians. A gente tá falando de cerca de 8 mil ingressos por jogo que não eram contabilizados. Isso aí é cara ganhando, Domênico Gato. Com login de diretoria. Nossa, então, Domênico Gato, quando a gente fala a respeito... Eu brinquei, mano, mas é sacanagem. Não, mas, ô Domênico, quando eu falo a respeito de SAF, esse monte de picareta que tá mamando na teta do clube, você acha que esses caras vão votar pela aprovação de SAF? Que esses caras vão perder poderes? Porque, Domênico Gato, um cara, quando ele quer prejudicar o clube, ele não precisa ter um rótulo, uma nomenclatura dentro de um estatuto. Ele não precisa estar nomeado estatutariamente em algum cargo para ele fazer alguma tramóia. Ele pode servir de laranja e usufruir desses malefícios que esses caras praticam contra o clube também. E hoje, Domênico Gato, também foi consagrado como um novo secretário-geral o Antônio Rachid Júnior, que é um cara que é um velho conhecido dentro da política do Corinthians. Inclusive, ele ficou mais famoso, vamos colocar assim o termo, acho que, se não me engano, foi em 2017, quando o Paulo Garcia era candidato. E ele foi o interlocutor, Domênico Gato, pra você ter uma ideia, para entrar em contato com associados que estavam com os títulos bloqueados e sem direito a voto, porque eles eram inadimplentes, ele negociando o pagamento aí dessa inadimplência desses associados para votar no candidato que ele estava apoiando. Eita. Ele entrando em contato com o cara, quem tiver inadimplente, quiser aí realmente quitar os débitos com o clube, me procura aqui, me procura. E eu confesso, porque depois legitimou o áudio. E na oportunidade, esse áudio acabou sendo vazado. E ele, quando foi pressionado ou confrontado pela justiça, enfim, ele disse que o áudio era dele mesmo. E que não existia nenhuma irregularidade até então, porque isso era permitido pelo clube. Mas é aquele negócio, não é ilegal, mas é imoral. É uma vergonha. Não, só pra vocês terem noção, esse cara já é antigo na política do clube. Tanto é que ele era braço direito de Alberto do Alibe. Então, assim, é sempre os mesmos, né? Aquela dança das cadeiras, mano, que a gente vive criticando aqui. Porque por mais que passe pra um lado ou pro outro, muitas vezes são sempre as mesmas figurinhas carimbadas. E aí tem gente que ainda fala, viu, Sombra? Só pra concluir aí, o pessoal fala, mas as coisas vão mudar. Deveria mudar. E esse é Augusto Melo, e esse é o cara que eu tô mais puto ainda. Eu tô mais puto com o Augusto Melo do que com o Duílio, pra você ter uma ideia. Porque esse cara, ele teve a grande chance de jogar um raticida e matar esse monte de ratazana que tá dentro do clube, esse monte de fungo que tá dentro do Corinthians, essa doença venérea que tá dentro do Corinthians aí, com esse monte de cobra criada que tá lá dentro, e ele não fez.
Ele não fez. Mas ele sempre fez parte desse fundo. Mas é que tá, ô Sombra, a partir do momento que ele entrou, que ele falou que ele ia fazer o dia da transparência, que ele ia mudar tudo, que ele ia cortar o mal pela raiz, ele teve uma grande chance, porque ele tinha um apoio popular, inclusive. Ele tinha a torcida do Corinthians dando a ele o benefício da dúvida. E ele entrou lá e só fez merda. E pra você ter uma ideia pra acabar de completar também, a defesa do Andrés Sanches ingressou, viu, Bento, com pedido aí de arquivamento das investigações, alegando que o uso do cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais não configuraria crime. Qualquer empresa séria configuraria, mas a defesa dele acha que não, pra você ter uma ideia. Entretanto, graças ao bom Deus, o Ministério Público rejeitou o argumento da defesa e negou o pedido. Ou seja, as investigações continuam. E já intimaram ele pra depor. E ele vai ser intimado, inclusive, acho que se eu não me engano, acho que é quinta-feira, o dia que ele vai ter que depor ali através de videoconferência, mas possivelmente ele vai alegar uma doença, vai alegar que não pode, enfim. Vai novamente dificultar o trâmite aí das investigações do Ministério Público. Mas sabe que é legal, Sombra, que mudou, né, o discurso do Mano, porque quando eu alertava a respeito do tal do Augusto Melo, parecia um advogado de defesa. Pelo contrário. Porque ele tem prova. Eu falei, bacana, olha o que você tá falando, tá pondo de peito na lança. Aí que tá, peraí, é que você tá sendo novamente leviano e burro. Porque o negócio é o seguinte, uma coisa... Isso aí, ó, pagando com a língua aí, o galinha. Pelo contrário, uma coisa é você ter ali dentro do Corinthians ali uma situação na qual existe um inquérito que não tá nem finalizado, um inquérito não finalizado, e você querer rotular o cara como condenado. Mano, quando você vê um negócio, você fala assim, nossa, mano, tem jeito de cocô. Nossa, tem forma de cocô. Tem cheiro de cocô. Contrário, é cocô, irmão. É bacana. Até que se prove o contrário. Até que você pise nele. Até que você pise e coloque na boca. É que eu não sei até que ponto que você tem noção da seriedade que é trabalhar numa rádio, mas, por exemplo, quando você fala que alguém é um criminoso, você tem que ter prova. A partir do momento que esse cara tá sendo investigado, até que seja um trânsito e julgado, eu não posso falar que o cara é bandido. Não, você não pode falar, mas você pode de repente falar assim, então, vamos ver o que vai acontecer. Não, mas veja bem, pareceu advogado você hoje de defesa. já não quer ver ele pintado nem de ouro, Mas e não tem trânsito julgado nenhum. Mas é que tá, hoje ele tornou-se réu dentro de um processo no qual o próprio é réu, confesso, numa série de merda que ele fez. Entendi. Agora, dentro daquele cenário lá que a gente tava falando, existia um pedido do impeachment dentro do Conselho do Corinthians, querendo tirar o cara, e pra mim aquilo ali configurava golpe político. Até que terminasse o inquérito policial, pelo menos, eu acho que ele tinha que ter o benefício da dúvida e ser tratado como inocente até que se prove o contrário. Isso daí chama-se premissa básica de justiça. Isso chama passar pano, mas beleza. Chama-se premissa básica de Não justiça. tinha que você tava pelos corredores da rádio. Tava comendo minha marmita. Então, tava comendo o teu irmão te ofendeu. É mesmo? É. De que forma? Porque eu falei assim, você fala muito mal do Dorival, diferente do seu irmão que defende, que gosta do Dorival. Ele veio e falou, meu irmão é imbecil. Mas o mínimo que esse cretino devia ter era um agradecimento e bom senso pra saber que o Dorival tirou a galinha da lama lá do galinheiro lá. Galinha! Numa condição de brigar até por título de Copa do Brasil. Explicar aqui pra Biba Trica, o negócio é o seguinte, Dorival até agora no Corinthians ele não fez absolutamente nada. Ele tem um bom elenco na mão e até agora não conseguiu fazer absolutamente nada. E quem fez? O Corinthians, o Ramon Dias, eu acho que fez um trabalho o ano passado muito melhor do que o Dorival tem feito esse ano, com um time mais forte. Mas ganhou o quê, o Ramon Dias? Ele tirou o Corinthians de um Z4 e colocou numa pré-Libertadores. E esse ano ele ganhou o Campeonato Paulista tirando o Corinthians da fila. Eu só colocaria uma vírgula nesse bom elenco aí, mano. Eu acho que esse não bom tem. elenco Não tem um traz ele elenco pra tão realidade, bom. Lelê. Traz ele pra realidade. Eu acho que o Corinthians, elenco. não, elenco não. O Corinthians ele tem um bom time. Bom elenco foi uma frase equivocada. Lelê é time Marcão, hein? Lelê. Não, nem tanto. A Lelê olhou pro mano assim com uma cara, nossa, tá falando merda de Mas novo. é que tá, o Corinthians, por exemplo. Os dois são doidos, velho. Tem que estar no meio Quando eu do falo que o negócio. Corinthians ele tem um time aí competitivo, ele tem mesmo. Porque o Corinthians aí, sem o Garro, que pra mim é o jogador que mais faz falta quando não joga, o Corinthians ele conseguiu encurralar o Flamengo no primeiro tempo. Se não fosse lá o Finazzi Bonito perder 4 gols cara a cara, inclusive o pênalti, o Corinthians poderia ter virado com 3-0 na lomba do Flamengo. Voltou o Finazzi bonito agora? Voltou a fase. Aí. Ô, Domênico, futebol não tem nada definitivo, velho. Vamos falar Merece cada rótulo de acordo com o vamos falar momento. da Sil? Sombra, olha só.